Louvado e agradecido seja o nome santo do Senhor, para todos sempre. A paz do Senhor, igreja. Louvado seja o Senhor, mais uma vez, na casa do Pai, para adorá-lo, bendizer e exaltar o seu santo nome. Vamos falar com o nosso Pai. Santo Deus, Pai poderoso, Pai bendito, Pai de graça e misericórdia. Pai, nós te louvamos uma vez mais, ó Deus glorioso, pela oportunidade, meu Deus, de estar aqui na tua casa, Pai, para falar contigo, Pai, render a ti a nossa adoração, meu Deus. Somos gratos a ti, meu Deus amado, por esse dia, Deus, que tu nos deste, por essa oportunidade de estar aqui, ó Pai, presente na tua casa, para exaltar e bendizer o teu santo nome. Meu Deus, eu creio que tu se faz presente neste lugar, meu Deus. Eu creio, meu Pai amado, Pai santo, que o teu Espírito, Senhor, está trabalhando, Senhor, em nossas vidas, está trabalhando, Senhor, no nosso meio, meu Pai amado, Pai santo. Ó Deus amado, venha repreender, Senhor, toda a frieza espiritual, meu Deus. Venha pôr por terra toda a força do mal, meu Deus amado. Toda a fraqueza, todo o desânimo, meu Deus. Tudo aquilo, Senhor, que possa impedir o teu povo de sentir a tua presença nesta noite. Deus amado, Deus santo, manifesta o teu poder, Senhor, em nosso meio, ó Pai. Repreendendo, ó Pai, toda a força do mal. Ó Deus glorioso, Deus santo, também vem aprender, meu Pai, toda enfermidade, seja ela física, seja ela espiritual, meu Deus. Ó Pai bendito, Pai santo, venha, Senhor, trazer um renovo no meio do teu povo, meu Pai. Ó Deus amado, Deus santo, ó Pai glorioso, ajuda-nos, Senhor, para que nós estejamos alertas, Senhor, Deus amado, Deus santo. Ó, nós sabemos, Senhor, que os vindos, meu Pai, que os dias, Senhor, está chegando ao fim, meu Deus. E muitos, Senhor, estão dormindo. Muitos, Senhor Deus glorioso, não estão fazendo, ó Pai amado, menção, Senhor Deus glorioso, do que está acontecendo. Ó Deus amado, Deus santo, e com o teu Espírito, ó Pai, tu possas, Senhor, trazer um alerta, Senhor Deus amado, à tua igreja. Ó Pai glorioso, Pai santo, para que esse povo, Senhor, acorde, meu Deus, para que esse povo tenha um despertamento, Senhor Deus glorioso. Ó Deus amado, Deus santo, repreende, Senhor, toda a força do mal do meio da tua igreja, ó Pai. Eu falo, Senhor, de um modo universal, meu Deus amado, de toda a sua igreja sobre a terra, meu Deus amado. Ó Deus santo, Deus fiel, eu creio, Senhor, que tu podes, Senhor, ainda, meu Deus, libertar. Eu creio, Senhor, que tu podes ainda salvar, Senhor. Ó Deus amado, e por isso estamos aqui, Senhor Deus amado, porque cremos ainda no teu poder, cremos na tua força, no teu manifestar de Espírito, Pai. Ó Deus bendito, Deus santo, sendo assim, dessa forma, meu Pai, eu te agradeço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que vive e reina para todos sempre. Todos digam amém. Glória a Deus. Meus irmãos, para nós é motivo de alegria estar na presença de Deus. Para aqueles que foram chamados, para aqueles que foram escolhidos, é um prazer estar na casa do Pai. É um prazer estar falando com o Pai. Mas, infelizmente, nós vimos que existe uma fraqueza, né, espiritual no meio do povo de Deus. Não falo só daqui, mas de uma forma geral. Nós vimos igrejas por aí, que a maioria das igrejas estão vazias. Igrejas que têm compromisso com a palavra, que têm compromisso com a verdade. Essas igrejas, pastor, estão esvaziando. Elas estão diminuindo. Enquanto outras descompromissadas, essas estão se enchendo cada vez mais. Mas nós cremos na justiça de Deus, né? Nós cremos que Deus, Ele é justo, Ele é fiel, e Ele está olhando para tudo isso. Ele está te vendo, Ele está vendo o seu coração, a sua sinceridade, o seu desejo de servir e adorá-lo. E com certeza a recompensa
será grande lá na glória. É dessa forma que nós cremos, né? Glória a Deus. Pastora Rose, louva a Deus com os hinos da harpa. E enquanto isso, vamos adorando a Deus, glorificando e exaltando o nome santo do Senhor Todo-Poderoso, que vive e reina para todo sempre. Deixe o Espírito Santo de Deus manifestar o seu poder, a sua glória no seu coração. Amém? Louvado seja Deus. Glória a Deus. Saúde a amada igreja com a paz do Senhor. Amém, igreja? Glória a Deus. Vamos adorar ao Senhor com alegria. Viemos até a casa do Pai, porque foi a mão dele que está nos sustentando, é a mão dele que nos liga, é a mão dele que nos conduz. Amém, igreja? E nós vamos adorar essa noite com o hino de número 3 da harpa cristã. Glória a Deus. É só dar o play aí, viu, pastor Daniel? Vamos adorar com alegria. Solte sua voz ao Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Vamos adorar ao Senhor. Adore a Ele. Adore a Ele. Plena paz e santo gozo tenho em ti, ó meu Jesus, pois eu criei em tua morte sobre a cruz. No Senhor só confiando, neste mundo viverei, entoando aleluias ao meu Rei. Diga pra ele. Ó, glória, meu Jesus, pois é digno de louvor. É meu Rei, meu bom pastor, é meu Senhor. Como os anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluias ao meu Rei. O amor de Jesus Cristo é muito grande para mim, pois sua graça me encheu de amor sem fim. Meu Jesus foi para a glória, louvei, entoando aleluias ao meu Rei. Diga para ele. Ó, glória, meu Jesus, pois é digno de louvor. É meu Rei, meu bom pastor, é meu Senhor. Como os anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluias ao meu Rei. Como os anjos... Aleluia, glória a Deus, aleluia, Jesus. Adore ao Senhor, glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Diga para ele. Este mundo não deseja tão bondoso Salvador, não sabendo agradecer seu grande amor. Eu, porém, estou gozando do favor da sua lei, entoando aleluias ao meu Rei. Ó, glória, meu Jesus, pois é digno de louvor. É meu Rei, meu bom pastor e meu Senhor. Como os anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluias ao meu Rei. Quando o povo israelita com Jesus se consertar, dando glórias ao seu nome sem cessar, nesse tempo céu e terra hão de ser a mesma grei, entoando aleluias ao meu Rei. Diga pra ele. Ó, glória, meu Jesus, pois é digno de louvor. É meu Rei, meu bom pastor e meu Senhor. Como os anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluias ao meu Rei. E as palmas exaltam a Jesus, aleluia. Glória a Deus. Vamos adorar ao Senhor com o hino, só minimizar, viu? Glória a Deus. Número 08 da harpa cristã. 08 da harpa cristã. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glorificado é o nome de Jesus. Glorificado é o nome santo de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Aleluia, Jesus. 08 da harpa cristã, aleluia, glória a Deus. Vamos adorar ao Senhor, aleluia. Cristo é o nosso verdadeiro amigo, aleluia. Glória a Deus, adore a Ele. Fale com Ele. Cristo Jesus é fiel amigo, Ele
para Ele. Pois Ele é meu seguro guia. Ele só ao pecador perdoará nela. Ele só, e pelo seu santo sempre vela. Ele, diga, e diga, igreja, aleluia, meu seguro guia. Ele só, Deus em seu Filho se a comprasse, diga, mas sua glória me há repartido. Dele só o quê? E Cristo nunca me deixa só, pois Ele é meu seguro guia. O quê? Aleluia, aleluia. Nós temos um firme guia, nele só, a noite enche de alegria. Ele só, e nas lutas de cada dia, Cristo nunca me deixa, pois Ele é meu seguro guia. Oh, aleluia, glória a Deus, aleluia. E as palmas exaltam a Jesus, aleluia, glória a Deus. Louvado seja Santo Deus, né? Nas lutas de cada dia, Ele só. Ele quem? Jesus. Nas lutas, é só Jesus para nos dar força, nos ajudar a vencer, porque com as lutas que nós enfrentamos dia após dia, é somente o Senhor Jesus para nos dar força. Porque muitas vezes nessas lutas também enfrentamos batalhas espirituais. E é necessário a ajuda do Senhor para que nós possamos vencer, principalmente as batalhas espirituais. Amém? Glória a Deus. Vamos ler a palavra do Senhor. A igreja se coloca de pé. Graças a Deus. Bendito seja o nome santo do Senhor. Apocalipse, capítulo 22, a partir do versículo 7. Graças a Deus. Nestes últimos tempos, nós temos uma grande necessidade de estar cada dia mais na presença do Senhor. Cada dia mais. Porque nós estamos vendo as profecias se cumprir. E nós sabemos que num abrir e fechar de olho, o Senhor pode se manifestar nas nuvens. E este vai ser um dia glorioso para muitos, mas um dia triste e de choro para muitos também. Graças a Deus. Apocalipse, capítulo 22, a partir do versículo 7. Diz assim: Eis que presto venho, bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Eu, João, sou aquele que vi e ouvi estas coisas, e havendo-as ouvindo e visto, prostrei-me aos pés do anjo, que me mostrava para o adorar. E disse-me: olha,
Não façais tal, porque eu sou conservo teu, e de teus irmãos, os profetas, e dos que guardam a palavra deste livro. Adora a Deus. E disse-me: não seles a palavra da profecia deste livro, porque próximo está o tempo. Quem é justo, faça justiça ainda. Quem está sujo, suje-se ainda. Quem é justo, faça justiça ainda. E quem é santo, seja santificado ainda. Eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Bem-aventurado aqueles que guardam os seus mandamentos, para que tenham direito à árvore da vida, e possam entrar na cidade pelas portas. Ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os que se prostituem, os homicidas, os idólatras, e qualquer que ama e comete a mentira. Eu, Jesus, enviei meu anjo para vos testificar destas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. E o Espírito e a esposa dizem: vem. E quem ouve, diga: vem. E quem tem sede, venha. Quem quiser, tome da água da vida. Amém? Louvado seja Deus. Aqui está o Senhor, né, anunciando a sua vinda, que nós sabemos que presto está, como diz a palavra. Louvado seja Deus. Irmã Ana, vem fazer essa oração em nome de Jesus, glorificado, e nós prosseguimos adorando a Deus, glorificando, exaltando o nome santo do Senhor, que vive e reina para todo sempre. Louvado seja Deus. Glória a Deus, aleluia. Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Amém, glória a Deus, né? Hoje nós estamos aqui reunidos na casa do Pai, né? Porque é muito bom a gente estar na casa do Pai. Então vamos orar em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e Pai, graça te damos, papai, porque estamos aqui na tua presença, Senhor. Oh Deus poderoso, grandioso e misericordioso, nós sabemos, papai querido, que o Senhor é santo do santo, Pai. Oh, papai amado, papai querido, sim, meu Deus, sim, meu Pai. Nessa quarta-feira, papai, nós estamos aqui reunidos, Pai, ouvindo a tua palavra, Senhor, aleluia. Oh, Deus, oh, Pai, oh, Senhor da glória, aleluia, meu Deus. Pai amado, Pai querido, visita aqui os irmãos, cada irmão que aqui estão, Senhor. Abençoa eles, Pai. Dá saúde, dá força, dá cada dia mais entendimento e sabedoria para cada um deles, Pai. Abençoa também o pastor, a pastora. Oh, glória, 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 Jesus. Tu és santo do santo, papai querido, papai amado. Visite, Senhor da glória, os doentes. Sim, meu Deus. Sim, meu Pai. Visite, papai querido. Visite, meu Deus, porque só o Senhor, Pai. Só o Senhor para entrar na casa de cada um, papai. E tocar, papai. Toca, Espírito Santo de Deus. Toca, papai amado. Toca nos irmãos. Toca, Senhor, com o teu poder, com a sua unção. Nós não sabemos do que eles precisam. Nós não sabemos, Senhor. Mas o Senhor sabe, Pai, do que eles precisam. Dá força para eles, papai. É, Pai, dá força. Oh, Senhor. Oh, Pai, só o Senhor pode dar força para ele vir para a tua casa, para te louvar e te engrandecer. Porque ouvindo a palavra, Pai, que a pessoa cresce cada dia mais, Pai. Então, papai querido, fortalece esses irmãos, Pai. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Senhor. Tu és maravilhoso, Pai. Tu és grandioso, Senhor. Tu és poderoso, papai querido. Vai, papai.
Muitos estão esquecendo, Pai. Muitos estão esquecendo do Senhor, Pai. Mas o Senhor conhece cada um, Pai. O Senhor está para vir, Senhor. Oh, Pai querido, logo, logo, o Senhor desce para buscar a tua igreja, a tua noiva, Pai. Oh, Pai, nós vai estar aqui, Senhor, porque nós confiamos nesse Deus maravilhoso. Nós confiamos nesse Deus que deu a vida por nós, derramou o seu sangue por nós. Então, papai querido, por isso e muito mais nós estamos aqui, porque o Senhor nos abençoa, o Senhor nos cura. É, papai querido, o Senhor já fez muitas coisas para cada irmão que aqui está, Senhor. Então, por isso e muito mais, papai, nós amamos o Senhor, nós amamos Pai, Filho e Espírito Santo, em nome de Jesus, Pai. E eu agradeço a minha oportunidade, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Graças a Deus. Deus abençoe a irmã Ana. Irmãos, nesses últimos tempos, nesses últimos dias que nós vivemos, algo que está assim, muito no meu coração, que eu não deixo de pensar em todas as minhas orações, também não deixo de falar com Deus, é a respeito do arrebatamento da igreja. Porque para nós, a única coisa que nos resta agora é o arrebatamento. E este é um momento, irmãos, que nós temos que estar preparados, porque nós, como a Bíblia diz, né? O próprio Jesus disse que não sabe o dia e nem a hora, a não ser o Pai no céu. Nós também não temos esse conhecimento de dia e hora, mas fato é que nós temos que estar preparados, porque o mundo está chegando em um ponto que está difícil viver nele. A maldade, a malícia, o pecado, o erro, as abominações estão crescendo cada dia mais e mais. E eu peço a Deus, para que o Senhor Jesus venha logo buscar a igreja. Porque não sei, daqui 5, 10 anos, se vai ser possível nós ainda viver neste mundo. Porque está ruim, muito ruim, e a tendência é piorar, a gente sabe disso, né? Glória a Deus. Irmã Neuza, tem oportunidade para dar uma palavra, para louvar, fazer aquilo que o Senhor colocar no seu coração. Louvado seja Deus. E vamos glorificar e exaltar o nome do Senhor, meus irmãos. Em nome de Jesus Cristo. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Que Deus fala conosco essa noite. Como já está falando desde o começo. Irmão, vou estar lendo aqui em 1 João 3. Peraí, deixa eu colocar aqui o zóio. 1 João 3, 3. Versículo 3. É a epístola, é a primeira epístola. Amém. O tema aqui é a busca da santidade. E
qualquer que nele tem essa esperança, purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. Qualquer que comete pecado também comete iniquidade, porque o pecado é iniquidade. E bem sabeis que ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. Qualquer que permanece nele não peca. Qualquer que peca não o viu e nem o conheceu. Filhinhos, ninguém vos engane. Quem pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Quem comete o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isso, o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo. Qualquer que é nascido de Deus não comete pecado, porque a sua semente permanece nele, e não pode pecar, porque é nascido de Deus. Nisto manifestou os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica a justiça e não ama o seu irmão não é de Deus. Irmãos, eu estava meditando sobre essa passagem hoje e estava vendo quanto Deus fala conosco, né? Nessa passagem aqui. Se nós queremos aprender de Deus como andar na presença dEle, é ler essa passagem aqui, porque aqui fala tanto com a gente, não é? E quando ele fala aqui, ó, qualquer que nele tem essa esperança, purifica a si mesmo como ele é puro. E se nós, né, estamos nessa espera de Jesus, cada dia mais nós temos que nos purificar de nós mesmos, nós temos que ser puro como ele. E ele fala também para que a gente não deixe nos enganar com este mundo, né? Com as coisas, que não deixa que ninguém nos engane, que nós temos que continuar. Temos que continuar. Ele veio para tirar os pecados. E ele fala que aquele que peca não permanece nele, e não tem como mesmo. Porque quem o conheceu jamais vai andar na prática do pecado. Porque aquele que ainda anda no pecado não conheceu Jesus. E sabemos que quando nós permanecemos nele, nós não pecamos mais. A gente vive e andamos sempre em santidade diante dele. E eu continuei lendo, e quando ele fala, quem comete pecado é do diabo. E sabemos que quando nós temos que entender de nós mesmos aqui, não é? Sobre nós mesmos. Porque quando a gente estava no mundo, o que a gente era? Se nós praticávamos o pecado, nós vivíamos no pecado, nós era de quem? Não era de Deus. A gente era do diabo. Então ele fala, quem comete o pecado não é dele. É do diabo, e ele está falando certo. É Jesus que está falando, é Deus que está falando, né? Não somos nós. É a palavra dele aqui. Então ele fala, porque aquele que está nele já não peca mais. Já não comete mais o pecado. E não comete mesmo, porque a partir do momento que Jesus vive em nós, nós não conseguimos mais fazer nada que desagrade a esse Deus. Nada que desagrada a Ele. Porque nós temos um temor no coração. E quando a gente teme a Deus, a gente não faz nada para desagradar a Ele. Nada para desagradar a Ele. Nós queremos fazer o melhor cada dia. Cada dia fazer o melhor, né? Para agradar esse Deus. Esse Deus que nos salvou, né? Tirou lá do Egito, deste mundo de perdidão, que não tem nada para oferecer para nós mais.
E Ele nos tirou de lá. E nós só temos que agradecer a Ele. E não fazer nada mais para desagradar a Ele. É o que nós temos que continuar, irmãos, fazendo. E eu continuei lendo e eu estava vendo esse versículo. Ele fala: nisto se manifestou os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que pratica a justiça, qualquer que não pratica a justiça, não ama o seu irmão. E eu estava falando sobre que nós temos que andar sempre o quê? Sempre fazer o que é justo, né? Porque Deus quer que nós praticamos a justiça. Então nós temos que estar sempre fazendo o que é justo para Ele. Sempre andando diante dEle. Sempre fazendo que nada que possa nos prejudicar, né? Porque quando nós fazemos algo que nos prejudica, geralmente a gente acaba de um jeito ou de outro não praticando a justiça, não praticando o que é justo. E ele, quando ele fala que do amor, e eu estava até falando ontem, e eu estava orando e falando com Deus, e estava comentando ontem sobre isso. Eu falo sobre o amor, sabe por que eu falo muito sobre o amor? Porque Deus é amor, né? E eu falo que quando nós temos amor no coração, a gente ama mesmo o irmão. Dependente o que ele é, o que ele faz, como anda, não importa. O importante é que Deus deixou nós para que nós amássemos. E que nós tivéssemos esse amor para os irmãos, por todos. Ele só não falou que nós temos que convivê-lo, talvez com muitas coisas. Mas que amar nós temos que continuar. Porque eu falo que quem não tem amor no coração, não tem o amor de Deus, ele não consegue nem viver na presença de Deus. Ele não consegue nem praticar as coisas de Deus. Porque é o amor que purifica. É o amor que quando nós temos amor, aqui não entra ódio no nosso coração mais. Aqui não entra mais rancor, não entra mais mágoa, não entra mais nada. Aqui só tem amor. E se nós queremos viver como Deus aqui, semelhante a Ele, fazer o que é reto como Ele, nós temos que ser como Ele, ter a mente de Cristo, ser como Cristo. Ele diz: seis santo porque sou santo, ser puro porque sou puro. Então nós temos que ser como Ele. E se nós somos como Ele, como devemos andar? Como devemos praticar aqui? O mesmo que Ele fez. Não podemos ser diferentes se nós querer realmente viver em Cristo. Então eu estava comentando ontem, quem não tem esse amor não consegue. Porque é o amor que muda, é o amor que faz tudo. Quando a gente tem esse amor, a gente consegue ver as coisas totalmente diferente do que o mundo vê. E que possamos ter esse amor de Cristo no coração, que possamos ter esse amor por todos, pelas almas. E Deus falou muito forte comigo ontem sobre isso. Porque eu vejo muitas pessoas que falam que servem a Deus, né? Que anda, prega, mas só que a gente vê os corações, vê o jeito das ações, vê o jeito que fala, o jeito que age. E a gente vê que ali não tem amor. Porque o amor, ele transforma. Ele muda tantas coisas, você não tem ideia como que é o amor. A gente não olha as pessoas com maus olhos, não olha com indiferença, mas com amor. Só com amor. E que nós possamos continuar dessa forma. Continuar com esse amor dentro de nós. Continuar fazendo o bem. Continuar praticando a justiça. Continuar andando em santidade. E nos purificar de tudo, nos limpar de tudo. Limpar o nosso coração para que só Deus possa habitar nele. Porque só Deus que tem que habitar nele. Mais nada deste mundo. Mais nada, só Deus. Porque quando Deus habita aqui em nós, quando Ele está aqui dentro de nós, então sim, nós podemos praticar todas essas coisas. Porque sem Ele não tem como.
Então eu deixo essa palavra aqui, irmãos, essa passagem, para vocês meditar, que é muito forte. Para mim foi muito bom. E eu estou aprendendo muito, porque eu busco para mim. Toda vez que eu leio, eu busco para mim a palavra, para me aprender mais e mais de Cristo. Porque quando eu aprendo, eu também começo a praticar. E eu posso passar o que eu estou vivendo, porque eu jamais posso falar do que eu não estou vivendo. E eu quero sempre estar aqui. Não sou uma pessoa que fala bonito, fala certinho, mas Deus não está procurando isso. Ele só quer que falamos a verdade. E passamos a verdade para todos. Para que possamos viver na verdade. E viver com sinceridade diante de Deus. É isso que eu deixo hoje para vocês, tá? Eu agradeço a minha oportunidade. E eu louvo a Deus por tudo. Graças a Deus, né? Que palavra maravilhosa. Eu achei muito interessante essa palavra da Maneuza. Eu só quero frisar aqui, no versículo 9, onde ela leu, que diz que qualquer que é nascido de Deus não comete pecado, porque a sua semente permanece nele e não pode pecar, porque é nascido de Deus. Interessante. Quem é nascido de Deus não peca. Mas como que é isso? Nós vivemos num corpo de pecado. É muito diferente nós vivermos num corpo de pecado e viver em pecado. A prática do pecado é que é o problema. É o grande problema. Porque a prática do pecado nos separa de Deus. Está entendendo? A prática do pecado nos separa de Deus. Então, veja bem, nós vivemos num corpo de pecado. Tá, pecamos, sim, mas não praticamos, não vivemos nisso. Tanto é que quando nós cometemos algo errado, pastora Rose, existe uma coisa automática que na hora, você errou. Você errou. E quem é nascido de Deus, que tem o Espírito de Deus na sua vida, na hora ele vai se corrigir, reconhecer que errou, que pecou. Uma outra coisa que a Maneuza falou bastante aqui também, foi a respeito do amor. Amor. O que é o amor, pastora Rose? O que é amar, pastor Daniel? É um sentimento? Eu não creio. Amor para mim, vou ser rapidinho aqui, logo eu já vou passar as oportunidades. Amor para mim não é um sentimento. Sentimento pode ser paixão, pode ser sentimento, mas amor não é sentimento. Amor é aquilo que eu faço por aquela pessoa. Amor é ação, independente da situação. Pode ser meu inimigo, mas eu posso agir com amor com ele. Isso é amar. Amar é não desprezar. Amar é um dom. Poucos amam, lembrou muito bem, pastora, poucos têm esse dom de amar. Porque basta uma coisinha assim, pequenininha, para ele já fazer dela um oceano de maldade. Um oceano de maldade, pastor. Não entendi? Exatamente. Então, irmãos, vamos entender bem o que é amar. O que é amar? Amar é se dar, é se doar, é viver para o outro. Muitas vezes aniquilar a mim mesmo para viver por uma outra pessoa. Quando eu digo para minha esposa, eu te amo, ou eu convivo com ela em amor, não quer dizer que eu tenho que estar abraçando ela a todo momento, dando beijinhos. Não, é a ação, aquilo que eu faço para ela, em prol dela. Estou vivendo para ela, estou vivendo por ela. Isso é amor, meus irmãos. O amor, ele não é falso, não é fingido. Ele não machuca, não maltrata. Ele trata com respeito. Isso é amar. Amor
é ação. Amor não é sentimento. Presbítero Genivaldo, por gentileza, meu querido, venha adorar a Deus e tomar assento também, né? Dai honra a quem tem honra, diz a palavra, né? A paz, meu querido. Deus abençoe a sua vida. Sim. Vamos receber o presbítero Genivaldo com bem-vindo. Bem-vindo em nome do Senhor Jesus. Já é de casa, né, pastor? Já é de casa. É verdade. Só falta mudar de endereço, né? E eu creio que logo, logo ele vai estar mudando de endereço, em nome de Jesus. Fique à vontade, meu querido. Glória a Deus. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor, amém? Estou feliz aqui mais uma vez. Sempre que eu posso estar aqui, eu venho visitar, como eu tenho dito. E aqui foi falado muito hoje em amor, foi falado muito sobre pecado. E eu acho que, se eu não me engano, se fala a memória, é em Tiago 3 ou 4, que fala que aquele que pode fazer o bem e não faz, peca, né? Então, para mim é uma honra poder estar aqui, estar servindo a Deus, estar adorando a Deus. Na verdade, eu estava indo numa igreja ali, que faz tempo que eu não vou, cheguei lá, não tinha culto. Falei, então já sei onde eu vou. Eu peguei. E eu quero adorar a Deus com esse louvor, irmãos. É um louvor que fala sobre... Glória a Deus. Louvado seja o teu nome, Senhor. Glória a Deus. Tu és grande, Senhor. Glória a Deus. Sou um milagre. Aleluia. Santo, santo. Cada dia em minha vida é um milagre. Hoje estou na sombra do meu Salvador. Cada passo que eu dou do Senhor, é por isso que eu canto, sou um milagre. Do nascer ao pôr do sol, é um milagre que o nosso Deus dispensa todos nós. Se o inimigo é feroz, Deus levanta a sua voz, e para nos defender então faz um milagre. Foi um milagre meu nascer, é um milagre meu crescer, sobreviver até aqui, só mesmo com as mãos de Deus. Se uma luta vem, eu sei, e essa luta vencerei, e será mais um milagre de Deus pra mim. Aleluia. Do nascer ao pôr do sol, é um milagre que o nosso Deus dispensa a todos nós. Se o inimigo é feroz, Deus levanta a sua voz para nos defender, então faz um milagre. Foi um milagre meu nascer, é um milagre
faz muito tempo que eu não louvo a Deus com esse louvor, sabe? Tá? Até esqueci a letra. Mas eu quero dizer para os irmãos que a qualquer momento eu estou voltando e a minha casa será aqui. Amém? Amém? Louvado seja Deus, né? Deus abençoe o presbítero Genivaldo com esse louvor abençoadíssimo. Maravilhoso, né? Graças a Deus. Pastor Daniel, verdade? Trazer aqueles louvor abençoado, né? Glória a Deus. E vamos continuar vivendo o milagre. Amém? Paz do Senhor, irmão. E nós somos um milagre mesmo, né? Sinta a vitória, é o título. O título do hino é Sinta a Vitória. E eu quero dizer assim, ó, receba a vitória. Amém? Que maravilha. Já ouvimos palavras maravilhosas, louvor. Sim. Vamos aproveitar e contribuir, amém? Você que trouxe a sua contribuição, vamos contribuir. Sinta o milagre, a vitória. Quem sabe é hoje que Deus vai te presentear com aquilo que você precisa. Glória a Deus. Preste bem atenção. A vitória chegou. Receba em nome de Jesus. Filho, eu hoje vi alguém orando por você, me pedindo urgentemente pra te socorrer. O seu nome aqui no céu, Pai já comentou. Com sua resposta o anjo enviou. Permaneça firme para receber. Ó, filho, em altas madrugadas ouvi teu lamento, mergulhado em suas lágrimas de sofrimento. Não chegou aqui no céu somente o seu pranto, também o gemido do Espírito Santo, que inexprimível chora por você. Olha que coisa linda. Filho, eu já decidi que vou te ajudar, porque não suporto ouvir alguém chorar. Lágrimas comovem o meu coração. É chegado o momento de você sorrir. A sua resposta já está aqui. Sinta a vitória hoje em tuas mãos. Oh, glória! Sinta a vitória na tua mão, presbítero, que está chegando, viu? Sinta, minha irmã, a vitória na tua mão que está chegando. Sinta aí, presbítero Nilton. Receba, irmãs, receba a vitória. Filho, em altas madrugadas ouvi seu lamento, mergulhado em suas lágrimas de sofrimento. Não chegou aqui no céu somente o seu pranto, também o gemido do Espírito Santo, que inexprimível chora por você. Olha que coisa linda. Filho, eu já decidi que vou te ajudar, porque não suporto ouvir alguém chorar. Lágrimas comovem o meu coração. É chegado o momento de você sorrir. A sua resposta já está aqui. Sinta a vitória hoje em suas mãos. Só quem acredita vai, diga. É
chegado o momento de você sorrir. A sua resposta já está aqui. Vai, diga quem acredita. Estenda a mão para cima assim, ó. Receba suas mãos. Receba a vitória e dá um glória para Jesus. A vitória já chegou aqui. Quem crê assim? Eu creio, em nome de Jesus. Por mais difícil que possa parecer, mas a vitória é certa. E ela já chegou aqui. Glória a Deus, né? Louvado seja Deus. 8h20. Né? Agora nós vamos para a parte melhor desse banquete, né? Que é a santa e gloriosa palavra do Senhor. Né? Pastora Rose hoje vai trazer a mensagem. Né? Eu creio que Deus já colocou a palavra no coração dela e vamos nos alimentar com a palavra santa e gloriosa do Senhor. Louvado seja Deus. Cláudia, vem fazer essa oração aqui para a pastora. Louvado seja Deus. Saudos, irmão, capaz do Senhor. Amém. Vamos orar para a serva de Deus, amém? Meu Deus, meu Pai. Senhor, eu te agradeço, Senhor, por estar aqui na tua casa de oração, Senhor. Eu te agradeço até agora, Senhor, que o louvor fora para ti nesse momento, Senhor. Que agora é a hora da palavra, Senhor. Que tu possa, Senhor, usar a tua serva do teu querer, Senhor. Seja feita a tua vontade, como no céu e na terra, Pai. Senhor, nós precisamos do alimento nesse momento para a nossa alma, Senhor. Para saciar a nossa fome, a tua palavra, Pai. Que nós podemos aprender mais e mais de ti, Senhor. Sabendo, Senhor, que tu é o dono da promessa, Senhor, das nossas vidas, Senhor. Senhor, usa, Senhor, coloca as palavras na boca da sua serva, Pai. Que não seja por ela, mas seja pelo teu Espírito Santo, Senhor. Que nós diminuindo nessa hora que tu cresça, Senhor. Porque aqui, Senhor, só a ti que nós devemos te adorar e te exaltar esse nome lindo e poderoso, Pai. E amém, Papai do Santo. Amém. Glória a Deus. Podeis sentar em nome de Jesus. Você vai lá colocar para mim? Glória a Deus. Saúde a amada igreja com a paz do Senhor. Amém, igreja? Antes de eu estar aqui trazendo a mensagem, a qual eu não sabia que seria eu, mas o Senhor sabe de todas as coisas. Mas antes disso eu vou estar louvando ao Senhor, adorando ao Rei da Glória, porque para Ele e por Ele são todas as coisas. Aleluia. E nós estamos felizes por estar aqui e adorar a Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Já está em cima, é só dar o clique. Glória a Deus. Aleluia. É. Não, isso. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. O Senhor está conosco. O Senhor está contigo. Aleluia. Estou contigo, ó meu filho. Aleluia, fale para ele. Nunca te deixo sozinho. Sou um Deus que dos filhos sempre velo muito bem. E de ti não esqueço também. Fale com ele, diga. Não abandones meu amparo. Olha só a igreja. Eu sou um Deus que te guardo. Aleluia. Eu te amo, pois provei lá na cruz o meu amor. E para sempre serei teu Senhor. Aleluia. Ame a Ele, igreja, diga. Glória. Se entrares na batalha, eu contigo lutarei. Se pisares nos espinhos, eu contigo
batidos, aleluia, e pela seta ferido, oh glória, eu tão meigo com carinho lá no mundo te busquei e te trouxe pra minha lei. Olha, cante pra ele, fale. Se entrares na batalha, eu contigo lutarei. Se pisares nos espinhos, eu contigo pisarei. Não te deixo, meu filho, seja onde quer que andar, e ao teu lado para te guiar. Aleluia. Se entrares na batalha, eu contigo lutarei. Se pisares nos espinhos, eu contigo pisarei. Não te deixo, meu filho, seja onde quer que andar, e ao teu lado para te guiar. Aleluia. E as palmas exaltam a Jesus, aleluia. Glorificado é o nome santo do Pai eterno, aquele que é digno de honra e glória, aquele que nos deu vitória, aquele que nos guia a cada momento das nossas vidas, aquele que estende a mão, aleluia, glórias a Deus. Eu confesso aos irmãos que eu estou hoje muito mais feliz que ontem, porque ontem o culto aqui da tarde foi tremendo, aleluia, foi cheio da presença de Deus, aleluia. Deus falou conosco ontem à tarde aqui, e nós saímos daqui revigorados, cheio da graça, cheio da presença do Espírito Santo. Eu quero que os irmãos abram as vossas Bíblias no Evangelho, na carta de Levítico, capítulo 6, verso 13, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Levítico, capítulo 6, verso 13. Aleluia. Glorificado é o nome santo de Jesus. Amém, igreja? Levítico, está lá no começo da Bíblia. Levítico, capítulo 6, verso 13. Amém? Vamos todos para a gente ler todos juntos. Podemos ler? Amém? Diz assim a palavra do Senhor: o fogo arderá continuamente sobre o altar. E o que, igreja? Não se apagará. Aleluia. Glória a Deus. Quando nós lemos esse texto, mas antes de nós entrarmos nessa palavra, nós vemos hoje uma situação muito difícil. Uma situação onde as pessoas, elas não estão se importando que o seu espírito, que o seu fogo espiritual, elas não estão se importando se ainda há esse fogo. Hoje, infelizmente, as pessoas estão procurando não aquilo que os levam para o céu, mas aquilo que os vem preencher as suas necessidades nesse mundo. E quando nós damos de cara com um texto desse, onde o próprio Moisés, que escreveu o Pentateuco, que o Senhor veio ditando a Moisés aquilo que era importante para o povo, importante para a santidade, importante para que eles pudessem achar o caminho, não o caminho à terra que manava leite e mel, mas o caminho a Deus, o caminho à presença, o caminho de estar com Cristo, viver com Deus, aleluia, obedecer aquilo que o Senhor queria para aquele povo e para nós hoje, aleluia. E Moisés escreve: o fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. Nós sabemos que para termos esse fogo, o fogo espiritual,
a presença nós temos que buscar, aleluia. Buscar continuamente a presença de Deus em nossas vidas. Para que não seja o mundo nos encher, mas que seja a presença do Eterno em nós, através do seu Espírito Santo, aleluia. E nós vivemos um tempo onde isso está ficando escasso. Um tempo onde já foi falado aqui pela irmã Neuza, o amor está se esfriando, a presença está se esvaindo, mas o Senhor fala nessa noite para nós, que quanto mais nós buscarmos a presença dEle, mais o nosso espírito estará perto dEle, aleluia, e nós estaremos ávidos, nós estaremos fortes para enfrentar aquilo que vem pela frente, aleluia, glória a Deus. Mas nós vemos aqui Moisés dando as leis. O Senhor visitou Moisés e disse como que teria que ser ali a presença dele no tabernáculo. Nós vemos Deus chegando até Moisés e falando assim: Moisés, separa Arão, porque ele será o sacerdote da minha casa. Mas esse sacerdote, ele tem que ter especificamente falando coisas de sacerdote. Primeiramente, o Senhor falou sobre a roupa dele, como ele deveria estar vestido, o que estaria no cinto dele, na cabeça dele, nos pés do sacerdote, porque só o sacerdote podia entrar na casa do Pai. E para entrar na casa do Pai, Deus falou assim para Moisés um dia, lá no começo, lá em Êxodo, o Senhor falou quando ele escreveu sobre a sarça ardente. Ele disse assim para Moisés: tira os sapatos do teu pé, porque o lugar que tu pisas é o que, igreja? É santo. E as pessoas estão se esquecendo hoje que a casa de Deus é santa, o Senhor é santo, a palavra é santa, os irmãos têm que ser santo como Ele é santo, aleluia. E o povo está se esquecendo. E Deus foi passando para Moisés, se vocês lerem os versos para trás, o Senhor vai ensinar sobre o sacrifício, o Senhor vai ensinar sobre os sacrifícios pelos pecados ocultos, o Senhor vai ensinar sobre a lei dos holocaustos, o Senhor vai ensinar sobre a oferta que era dada aos sacerdotes, e o Senhor vai discorrendo o que ele tinha que ser, e como que tinha que ser lá dentro da casa de Deus, aleluia. E não é diferente de hoje, igreja. A palavra do Senhor, onde nós lemos aqui, lá em capítulo 22, verso 14 de Apocalipse, que diz assim: bem-aventurados que lavam suas vestiduras no sangue do Cordeiro, porque esses terão direito à árvore da vida, aleluia. E não foi diferente lá no começo. E Moisés passa todas as leis para Arão, que tinha que se vestir, que tinha como fazer o holocausto, como queimava o holocausto, como era colocado lá de dia, na manhã, como era ali posto fogo. O Senhor foi falando para Moisés tudo que o sacerdote tinha que fazer. E eu venho buscar nesta noite, não sobre as roupas do sacerdote, não sobre aquilo que tinha na cabeça do sacerdote, mas aquilo que nós temos que ter dentro de nós, para sentir e estar na presença de Deus, aleluia. Glória a Deus. Nós temos que buscar a presença do Senhor continuadamente a cada dia. Aleluia. Temos que ter, igreja, uma adoração sincera ao Senhor. Eu não estou falando apenas de cantar ou de abrir os lábios ao Senhor, não. A adoração sincera que Ele vem nos ensinar esta noite é uma adoração de corpo, de alma e de espírito, aleluia. Foi lido aqui: aquele que é justo, seja mais justo. Aquele que é sujo, suje-se mais. Mas aquele que pratica a impiedade, seja ímpio cada vez mais, aleluia. O Senhor nos ensina a buscar a Ele em espírito, em verdade. O Senhor quer que nós estejamos com os nossos, mesmo vivendo dentro dessa casca que é do pecado. Mas o Senhor diz nesta noite que nós devemos buscar a presença dEle para estarmos longe do pecado, aleluia. Não deixarmos de estar na vigilância, para que essa carne, esse corpo que vive nessa casca caída, não trilhe caminhos que não esteja mais volta, aleluia. E o Senhor sabia que aquele povo estava dividido entre o bem e o mal. Aquele povo já estava indo para caminhos que não era o caminho certo.
Então o Senhor chama Moisés e diz para Moisés: faça isso, Moisés, separe isso, Moisés, porque o povo, esse povo de hoje e o mesmo de ontem, eles não entenderam que a presença de Deus é a nossa maior riqueza. É a presença de Deus que nos leva a cada dia a mais perto para estar nele e com ele, aleluia. Então ele nos ensina nessa noite, buscar a presença dele continuamente, aleluia. Adoração, uma adoração sincera, não fingida. Uma adoração que quando você fala o nome do Senhor, o teu corpo estremece, a tua mente não é mais a mesma, aleluia. Oh, glória a Deus, e uma fé viva. Uma fé que nada pode abalar essa fé. Essa fé que te leva ao sobrenatural. Essa fé que mesmo estando tudo diferente, tudo dando errado, mas o Senhor fala, você fala como aquela sulamita: vai tudo bem porque eu estou com Cristo, aleluia. Uma fé que não desperdiça a caminhada. Uma fé que ela não é indouta. Uma fé que não é impura, mas uma fé que nos leva mais para perto de Deus, aleluia. O Senhor, Ele diz que nós temos que manter o fogo queimando, aleluia. Lembra de quando você se converteu? Eu lembro de quando eu converti. Eu queria fazer tudo ao mesmo tempo para o Senhor. Eu não queria desperdiçar o tempo. Eu não queria perder o tempo. Eu queria fazer a cada momento mais lindo para o meu Senhor. O Senhor é esse fogo que não pode apagar, aleluia. A primeira essência. Sabe, quando nós conhecemos a Deus, nós queremos buscar mais a Deus, aleluia. O Senhor nesta noite Ele fala: não deixe o seu fogo apagar. Não deixe a sua fé se esvair. Não deixe aquela fé do primeiro contato com Deus, ela se perder pelo caminho. Busque o Senhor continuadamente, aleluia. Busque a Ele sem cessar. Ore, jejue, consagre, porque o Senhor fala na palavra dEle: sede santo, como eu sou santo, aleluia. E o Senhor, Ele vem falar para nós essa noite, aleluia, que há diretrizes para que esse fogo não se apague, aleluia. Há diretrizes, lembra? Quando Moisés, Deus estava tão irado com aquele povo. Aquele povo estava fazendo tudo errado. E é diferente de nós, igreja? Não. Aquele povo estava indo por caminhos difíceis. O Senhor estava orientando aquele povo através das leis. Porque o Senhor sabe que um povo, ele só é regido com lei. E aquele povo estava tão diferente. Não era mais aquele povo. Ontem foi falado aqui na tarde da bênção, na tarde da vitória, que aquele povo tinha a presença de Deus de dia e de noite. Aquele povo estava lá escravo, dominado pelo faraó. Aquele povo ficou 400 e tantos anos sendo escravos. E começaram a se entrar dentro da cultura egípcia. Muitos dos hebreus já não eram mais, nem se conheciam como hebreus. E aquele povo estava perdido, mas dentro daquele povo havia alguns remanescentes. Aleluia. Dentro daquele povo havia um pouco de remanescente. Cadê os remanescentes do Senhor? Aqueles que não vão para trás, aqueles que não olham para a direita nem para a esquerda, mas seguem o fluxo, seguem para Jesus, aleluia. E Deus estava tão irado com aquele povo, que Ele falou: Moisés, eu não quero mais falar com aquele povo. Eu não vou me apresentar mais para aquele povo. Mas aí eu vou falar o que você vai para Moisés falar para aquele povo. Eu vou dizer aquilo que eles precisam ouvir. Eu não vou mais falar com eles. Eu vou falar com você, pois tu és meu amigo. E você transmita para aquele povo o que eles têm que fazer. Mas quando tem um fogo ardendo dentro de você, quando você sabe que é só a presença do Senhor que pode te livrar de tudo aquilo quanto vai vir pela frente, que só a presença do Senhor vai te fazer ser mais forte do que você mesmo. Aí Moisés vira para o Senhor e diz assim: não, Senhor, eu não saio daqui se a tua presença não for comigo. E nós esquecemos disso, aleluia. Nós esquecemos disso, que não é mais eu, não é mais você, mas é a presença de Deus que nos leva à frente, que nos leva à vitória, aleluia. E Deus olhou, eu imagino Deus olhando para Moisés.
e falando: oh, meu filho, então tá bom, eu vou contigo. Aleluia. Eu vou contigo. Aleluia, Deus, oh glória. Eu imagino Moisés falando: eu só vou a hora que o Senhor for. Eu só vou chegar lá quando o seu pé estiver primeiro que o meu, Deus. Porque eu estou aqui. Eu imagino Moisés falando com Deus: porque eu só estou aqui, Senhor, porque o Senhor sabe que não é pela minha vontade. Eu estou aqui porque eu também sou fraco, sou falho, mas eu só estou aqui aguentando porque é o Senhor que tem conduzido, é o Senhor que tem estendido a mão, meu Pai. Então vai lá que eu vou junto com o Senhor. Aleluia, aleluia. E o Senhor passou todas as diretrizes que tinha que ser ali para aquele povo. E passando lá para frente, depois de tudo isso, depois que caçou juízes, passou tudo, veio a graça. Veio Jesus e ele disse: eu não vim para matar a lei do meu pai. Eu não vim para anular a lei. Mas eu vim para que a lei seja cumprida. Aquilo que o meu pai fez lá, eu só vim para cumprir ela aqui, através do meu sangue. Mas o fogo, meu irmão, o fogo não pode apagar no seu altar de adoração. Não é o pecado. O Senhor falou assim, ó: sujeitai-vos a Deus. E o que vai acontecer depois? O quê? Resistir ao diabo. Sujeite-se a Deus. Sujeite-se à palavra de Deus. Sujeite-se ao amor que Deus nos deu. Sujeite-se ao querer de Deus. Sujeitai-vos a Deus. Aleluia. As pessoas hoje não querem se sujeitar a Deus. Eles querem fazer o que quer. Não é assim, irmão Nilton? Presbítero Nilton. Não é assim que o povo hoje quer? Não. Hoje eu estou cansado. Hoje eu não vou ler Bíblia. Hoje eu não vou cantar. Ah, Senhor, o Senhor sabe que eu estou bravo hoje. Hoje eu não vou no culto. Hoje eu não vou no culto. Mas eu vou orar aqui na minha casa. As pessoas não querem se sujeitar a Deus. As pessoas querem que Deus se sujeitem a elas. Aleluia. E nós estamos vivendo num mundo, né, irmão Érico, que a gente olha, a gente não acredita. Onde nós estávamos falando isso, que a gente não acredita como as pessoas estão deixando o fogo apagar. Vocês não conseguem ver nenhuma brasinha. Quem morou no sítio sabe que quando está lá pegando fogo, você vai lá, você dá. Aí vem o fogo de novo. As pessoas hoje estão virando brasa apagada e esquecem que é a presença de Deus que fazem ela vencer as tribulações, vencer as faltas, e estão deixando de Deus lá como Mefibosete. Estão colocando Deus lá no armarinho. Não é assim? Aí quando eles precisam de Deus, oh Deus, me ajuda, oh Deus, vem aqui que eu estou necessitado. Mas esquecem de deixar o fogo apagar. Mas nessa noite o Senhor diz para mim, para você: assopre de novo a brasa, assopre a brasa de novo e deixa eu trabalhar na tua vida. Assopre a brasa, deixa o fogo começar a queimar de novo, que você vai sentir a minha presença. Você que está aí nos ouvindo, sinta a presença de Deus. Assopre a brasa nesta noite. Aleluia, aleluia. Aí veio Jesus com a sua doçura, veio Jesus com o seu grande amor e nos mostrou que o amor excede todo entendimento. Que o amor a Ele, o amor à sua palavra, faz o fogo queimar. Aleluia. Você está sentindo o fogo queimar? Eu sinto a palavra de Deus, esse fogo queimando. Jesus veio e disse: bem-aventurado, bem-aventurado aqueles que me buscam, bem-aventurado aqueles que choram, bem-aventurado aqueles que se humilham, porque eles verão a Deus. Não deixe ninguém apagar o seu fogo da presença de Deus. Aleluia. Busque mais a presença do Senhor. Mas aí Jesus nos ensina, lá na carta de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, a partir do verso 16, aleluia. Deus nos ensina como não deixarmos o fogo apagar. Sabe quando você está caminhando, parece que tudo está dando errado, não aconteceu aquilo que você esperava, mas você está ali, o Senhor fala assim: não desista. Não desista, filho meu.
Eu estou contigo, não desista. Vai aí, coloque mais combustível. Qual é esse combustível, igreja? Aleluia. Aleluia. O crente se esquece que ele só vive com combustível. O crente acha que Deus está lá naquela prateleira, e ele não precisa de nada, a não ser quando bate uma doença, a não ser quando bate o desemprego, a não ser quando bate a água lá no tornozelo. Mas o Senhor é aquele que quando Ele vem na tua vida e você deixa Ele trabalhar na tua vida, Ele muda todas as estruturas, o fogo acende, a vida vai, você clareia, porque Ele diz que nós somos luz neste mundo, aleluia, e a luz tem que brilhar nesse mundo, aleluia. Mas Ele nos ensina, lá na carta de 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 16, olha como o fogo vai ser sempre aceso, sabe como, igreja? Ele diz assim: regozijai-vos sempre, aleluia, alegrai-vos em qualquer situação, oh glória, sorria em meio às suas dificuldades, aleluia, dance na palavra do Senhor, aleluia, regozije-se sempre. Aí ele continua, aleluia, você quer ver mais como seu fogo vai subir aí? Aí ele diz assim, ó, orai sem cessar, aleluia, orai, buscai, me buscai, ele diz, me buscai, ele diz, porque ele diz assim, aquele que bebe o meu sangue, come do meu corpo, esse eu estou nele e ele é em mim, aleluia, orai sem cessar, e ele continua, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco, aleluia. Em tudo dai graça. Tá difícil, irmã Cláudia? Dai graça. Tá faltando, irmã Cida? Dai graça, aleluia. Aí ele continua, não extingais o Espírito de Deus. Oh Deus santo, como você não vai extinguir o fogo? Porque o Espírito é fogo que está em nós, aleluia. Não entristeçai Ele, buscai a Ele, adorai a Ele, aleluia. Firma uma chama viva dentro de você, como lá no princípio. Imagine Deus mudando a sua situação e fale, Senhor, eu dou graça por tudo, aleluia. Eu não vou extinguir, eu não vou me alongar do Espírito. Eu quero o Senhor juntinho de mim, Espírito Santo, aleluia, aleluia. Aí ele continua, para que o nosso fogo não apague. Não desprezai as profecias, não as profetadas, viu? Não desprezai as profecias do Senhor. Aí ele continua, ó, examinai tudo. Quando ele diz, examinai tudo, ele está falando, examine tudo dentro de você. Tire aquilo que não é dele. Tire aquilo que não é do Senhor. Retenha só o bem, que o fogo vai subir, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Examinai tudo, tudo, retenha o bem. Aí ele diz, abstende-vos de toda aparência do mal. O irmão Hélito falou, fugir da aparência do mal. Porque o nosso inimigo está ao nosso derredor, bramando como um leão, apenas esperando uma brecha para ele entrar. Mas ele está falando assim, resista, fuja dele, fuja da aparência do mal, e o Senhor será glorificado na tua vida, aleluia. Aí ele diz assim, ele continua, e o mesmo Deus de paz, olha só, isso é muito importante, igreja. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo. Ou seja, o fogo está queimando, o teu espírito está anelando, a tua vida está fluindo, e o Senhor vai fazer mais e mais do que você espera, aleluia. Ele vai fazer tudo porque você está se santificando para Ele, aleluia, glória a Deus. E todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados, o quê? Irrepreensível. Sabe o que é irrepreensível? Aleluia. Oh Deus. Sabe o que é irrepreensível? O Deus olhar. Ai, quem falou isso ontem foi a irmã Neuza. É Deus olhar para você e Ele vê que você é o melhor para Ele. Aleluia. É Ele não achar em você mancha.
O Senhor está falando nesta noite. Seja santo de alma, corpo e espírito. Conserve irrepreensível a tua alma, o teu espírito, aleluia. Sabe para quê? Para a grande vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, aleluia. Ó Santo de Israel. Permanecer irrepreensível, porque para nós podermos ouvir a voz do Espírito Santo, aleluia. Para que nós consigamos ouvir o toque da trombeta, aleluia. Se mantenha irrepreensível, aleluia, para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Aí ele continua: fiel é o que vos chama. Oh, glória a Deus. Olha o que ele diz, depois dele nos ensina a ser irrepreensível. Ele nos ensina a ser santo. Ele nos ensina a colocar o fogo no altar, aleluia. Ele nos ensina a fazer o fogo queimar continuamente no altar, aleluia. Aí ele diz assim: porque fiel sou eu que estou te chamando, aleluia. O qual também o fará, glória a Deus. Fiel é o que te chama nesta noite, igreja. Fiel é aquele que nos exorta essa noite, igreja, para nós não deixarmos o fogo do Senhor apagar na nossa vida. Não sejam os robôs, uns cristãos robôs, uns cristãos que faz por obrigação. Não faça nada para Deus por obrigação, porque Ele não vai fazer nada para você também, porque Ele não é obrigado, aleluia. Não faça nada de qualquer jeito para o Senhor, porque Ele não é obrigado a fazer nada para nós, aleluia. Ele faz como foi dito aqui, porque Ele nos ama, aleluia. Aleluia. Faça para o Senhor aquilo que você tem de melhor. Aí o fogo, aí Moisés vai e fala com o povo. E o Senhor, olha como Deus é lindo, Ele fala assim: tá bom. Fala para o povo se colocar ao pé do monte, que eu vou me apresentar para eles de novo. Deus quer se apresentar para nós, igreja, aleluia. Deus quer se mostrar para nós, igreja. Deus quer fazer milagres, igreja. Deus quer transformar, mas o povo apagaram o seu fogo. Mas nessa noite Ele te chama. Deixa o fogo queimar novamente, aleluia. Deixa esse fogo te preencher novamente, aleluia. E tenha certeza que a graça do Pai, Ele vai fazer tudo quanto aquilo que você necessita. Você crê nisso, igreja? O fogo arderá continuamente no seu altar. Creia nisso tão somente. Você que está nos ouvindo aí, talvez você já perdeu. Você já perdeu a chama, você já perdeu o brilho. Você deixou a sua cruz no meio do caminho. Você não acredita mais nas benevolências do Senhor. Porque talvez Deus não te deu aquilo que você queria. Mas essa noite o Senhor te chama e fala: eu não vou dar o que você quer, mas eu vou dar aquilo que você precisa, aleluia. E nesta noite o Senhor te chama: volte enquanto é tempo e deixe o fogo arder novamente na tua vida. Coloque a tua vida na presença do Senhor e tenha certeza que Ele tudo fará. Amém, igreja? Que nesta noite nós saiamos daqui com a certeza que o nosso fogo está. O Senhor disse que Ele conhece as nossas obras. Ele conhece tudo aquilo que falamos, o que fazemos. O Senhor é aquele que conhece o oculto, o escondido. E se Ele conhece o oculto, o escondido, nós temos que ser transparente para Ele, porque nós não conseguimos esconder nada dEle, aleluia. Porque Ele nos vê como o vidro vê, como nós nos vemos no vidro. Então que nessa noite o Senhor possa abençoar a tua vida. E vá com esse pensamento: não deixe o seu fogo apagar. Coloque brasa, assopre a brasa e deixe o Senhor te usar. Amém, igreja? E as palmas exaltam a Jesus. Vitória Deus dará a mim, eu sei. Vitória Deus dará a mim, eu sei.
só em Jesus, vitória Deus dará a mim, eu sei. Oh mensagem maravilhosa. Você recebeu? Recebeu, presbítero Genivaldo? Pastor Daniel, eu recebi. Hoje, igrejas, líderes se orgulham por ver suas igrejas cheias. Se orgulham por ver igrejas cheias. Se orgulham por ter uma boa conta bancária, um bom carro na garagem, uma boa casa para morar. Pessoas que têm a capacidade, o orgulho de pagar 5.000 reais num prato de comida. Enquanto nós aqui, nós temos o melhor alimento, de graça, a graça que Cristo nos dá. Enquanto muitos falam em prosperidade, bênçãos financeiras, uma chave nas suas mãos, eu vejo uma caneta assinando um documento. Oh, aleluia. Louvado seja Deus. Nós falamos de santidade. Nós falamos de amor. Nós falamos de mudança, de transformação, de rejeição contra o pecado. Enquanto nós buscamos o Espírito Santo, enquanto nós procuramos manter a chama do Espírito Santo acesa em nossas vidas, muitos já não falam nem em Espírito Santo mais. Nós não temos orgulho, nós temos capricho de levar a boa, santa e agradável palavra de Deus, porque é essa que transforma o homem, é essa que muda, é essa que regenera o pecador. Do que adianta eu ter milhões na minha conta bancária, mas lá no céu, presbítero Genivaldo, eu não tenho um lugar. A Bíblia diz: o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? E muitos estão caminhando para esse terrível destino, perder a sua alma. E infelizmente, pastor Daniel, muitos líderes estão se corrompendo, se perdendo e levando multidões arrastado na asa do pecado, juntamente com ele. O que nós vemos em muitas igrejas por aí, é claro que ainda existe algumas ainda que guardam ainda o bom evangelho, saudável, sadio, mas em muitas igrejas por aí, já não tem mais um compromisso com a palavra de Deus. Perderam a essência do evangelho,
perderam a essência da salvação, perderam a essência de Cristo, perderam a essência da graça. Já não tem mais cristão, tem crentes. Já não tem mais pregadores, tem profetas agora. Agora é profeta, a onda agora é profeta. Para onde esse povo está caminhando, pastor Daniel? Perdição. Eu louvo a Deus. Nós somos pequenos, na verdade. Somos pequenos. Mas uma coisa nós temos. É a chama do Espírito Santo de Deus em nossas vidas. Esse altar aqui, pastor Daniel, continua em chamas. Louvado seja Deus. Até o dia do arrebatamento. Pastor Daniel, já reparou que muitas vezes nós já vimos, não só nesse programa, em outros lugares passamos, cadeiras cheias? E de repente, pastora Rose, as cadeiras se esvaziam? Por várias vezes vimos isso, né? Enche e esvazia. Enche e esvazia. Mas também vocês já repararam que quando esvazia, os mesmos que ficaram da primeira vez, os que permanecem? Existe um mistério nisso aí. São aqueles que vão morar no céu. Pastor Daniel, quando chegar lá no céu, quantas pessoas dá para contar aqui? Não vamos falar números não, né? O pastor apresentar esse povo. Já parou para imaginar nisso? Já parou para imaginar nisso, pastora? Diante de Cristo. Diante de Cristo. Apresentando este povo. Estes são os que foram lavados pelo sangue do Cordeiro. Pode glorificar. Pode glorificar. Porque, meus queridos, são poucos mesmo, viu? Não é multidões, não. Muitos serão chamados. Poucos os escolhidos. Glória a Deus. Não vou estender muito não. Dá vontade de ficar a noite inteira falando aqui, né? Mas a gente sabe que não pode. Mas vamos dar um glória bem forte? Vamos. Vamos. Glória a Deus. Deus seja louvado em nossas vidas. Deus seja louvado em nossas vidas. Glória a Deus. Sexta-feira, com a graça de Deus, sim, amanhã, ensaio com as irmãs, 19h30, e sexta-feira, se Jesus não voltar, pastor Daniel, estaremos aqui. Se ele não voltar, mas se ele voltar, eu não estarei. Vai estar, presbítero Genivaldo? Não, né? Vamos estar lá na glória. Eu creio que vão chegar aqui e encontrar só a cadeira vazia. Mas sexta-feira, se Jesus não voltar, estaremos aqui nesse mesmo espírito.
nesta mesma comunhão, nessa mesma unção, falando do mesmo Cristo ressuscitado. Amém? Louvado seja Deus. Vamos orar? Vamos orar mais um pouquinho? Vamos agradecer a Deus por este culto maravilhoso, abençoadíssimo que o Senhor... Hoje eu vou alimentado para casa, viu? Hoje eu vou alimentadíssimo para casa. Louvado seja Deus. Pai santo, Pai fiel, Pai de graça, bondade e misericórdia. Pai, eu te louvo, te glorifico, meu Deus. Oh, Deus amado, pela vida da tua serva, meu Pai, que trouxe essa mensagem maravilhosa, essa mensagem abençoada, vinda direto do teu trono, meu Pai. E quem recebeu, Pai, tenho certeza que vai voltar para casa cheio do teu Espírito, abençoado, vai ter uma noite tranquila, abençoada, meu Pai. Deus santo, Deus fiel, abençoa, Pai, a tua igreja, Pai. Abençoa este povo, Pai. Continua abençoando este povo, meu Pai. Continua, meu Deus amado, Deus santo, soprando, oh Pai, com o teu Espírito, a chama que se acende, meu Deus, a cada dia, a cada momento, ó Pai, em nossas vidas, meu Deus. Continua, ó Pai, dando-nos a direção do teu Santo Espírito, meu Deus, em nossas vidas, para que nós possamos, Senhor, prosseguir, continuar, meu Deus, neste caminho, ó Pai amado, nesse mesmo evangelho, nessa mesma dedicação de falar a tua palavra, de anunciar o teu evangelho. Ó Pai bendito, Pai santo, que o teu Espírito, meu Deus, nos encha, Pai, a cada dia mais e mais, ó Deus, para que nós possamos, ó Pai, a cada dia, meu Deus, ter, Senhor, compromisso com a tua palavra, ter o compromisso com o teu evangelho, ter o compromisso com a tua obra, meu Pai. Deus santo, nós sabemos que somos poucos, em pouco número, meu Deus, mas, ó Pai, aqui estamos, Senhor, nos colocando, ó Pai, na tua presença, à tua disposição, ó Pai, para que tu nos use, ó Deus, na tua obra, Pai, e que o teu nome seja glorificado e seja exaltado em nome de Jesus Cristo, e todos digam amém. Louvado seja Deus. Oh, glória. Aleluia. Estenda suas mãos. Que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e a consolação do Espírito Santo de Deus seja com todo o povo de Deus, hoje e sempre. Todos digam amém. E se Deus é por nós, ninguém. Vão na paz do Senhor.